Torcedor vascaíno, chegou a hora da verdade. A paciência acabou e um jogador importante do elenco está com os dias contados em São Januário. O Vasco da Gama já iniciou o processo para encerrar oficialmente o contrato desse atleta? Nos bastidores, a decisão já está tomada e será anunciada em breve. E tem mais novidades quentes sobre a busca pelo novo diretor executivo, com 2 nomes no radar que estão agitando os bastidores do clube. Um deles é português e já trabalhou em clubes de alto nível na Europa, enquanto o outro, bem mais próximo da realidade vascaína, já está praticamente com um pé dentro do clube. A situação está esquentando e promete desdobramentos importantes ainda nesta semana. Além disso, a novela Léo Jardim continua e agora com capítulos cada vez mais constrangedores. O goleiro que se destacou com a camisa do Vasco e chegou a ser convocado para a seleção brasileira está em um impasse que vem tirando o sono da diretoria. Mesmo com propostas generosas na mesa, ele não demonstra interesse em renovar. Pelo contrário, parece estar criando obstáculos a cada rodada de negociações. Enquanto isso, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense observam de longe de olho em uma possível oportunidade para levar o goleiro sem custos ao final do contrato. A situação está pegando fogo e já começa a gerar irritação em boa parte da torcida. Vamos direto ao ponto. Sobre o novo diretor executivo, o Vasco vem se movimentando há semanas. Foram várias entrevistas, muitas conversas e reuniões com diferentes profissionais, todos com experiência no futebol nacional e internacional. Entre os nomes analisados, 3 se destacaram: Eduardo Freeland Bruno, ex-Fortaleza, e o português Mário Branco. Neste momento, tudo indica que Freeland está na frente da disputa. O dirigente que hoje ocupa o cargo no Avaí já teria inclusive se despedido internamente do clube catarinense após a última partida pela Série B. As negociações com o Vasco estão avançadas e ele pode ser anunciado a qualquer momento. Mas o nome de Mário Branco também mexeu com os bastidores. Um diretor elogiado até por José Mourinho e com passagens por clubes da Romênia, Croácia, Grécia, Turquia e Portugal. Seu último trabalho foi no Fenerbahçe e o contrato dele acabou no último dia 6 de junho. Ele se reuniu recentemente com o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, para ouvir o projeto do clube. A conversa foi considerada muito positiva. E se houver acerto, será um movimento gigantesco para o Cruz Maltino. Afinal, estamos falando de um profissional com padrão europeu que traria uma nova mentalidade para o futebol vascaíno. Mas como tudo no Vasco ainda não há martelo batido e a expectativa é que até sexta-feira uma definição seja tomada. Agora, sobre o Léo Jardim, a situação é delicada. O contrato atual vai até dezembro, mas há uma cláusula de renovação automática por número de jogos. Essa cláusula ainda não foi ativada. O Vasco já apresentou 4 propostas diferentes de renovação e todas foram recusadas. A diretoria aumentou a oferta progressivamente, mas parece que o jogador não quer mesmo continuar. Segundo informações de bastidores, ele estaria em busca de um clube com mais ambição de títulos e vê o projeto vascaíno como insuficiente nesse momento da carreira. Clubes como Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense já sondaram o atleta. Em todos esses casos, ele é visto como o sucessor ideal dos atuais goleiros, que já estão em reta final de carreira. O problema é que a cada proposta feita pelo Vasco, o Léo Jardim sobe a pedida. Começou pedindo um aumento razoável, depois dobrou a exigência e agora estaria pedindo algo entre 1 milhão e 1,5 milhão por mês. Parece claro que o jogador está colocando valores fora da realidade vascaína de propósito, como quem diz sem dizer: não quero mais ficar. Essa postura não passou despercebida por um nome de peso da história do clube. Acácio, goleiro multicampeão pelo Vasco, não poupou palavras ao analisar a situação. Segundo ele, Léo Jardim deveria ser mais claro e assumir sua vontade de sair. Para Acácio, se o jogador realmente quisesse continuar, já teria resolvido tudo com o empresário. E mais, Acácio ainda destacou algo que muitos torcedores sentem. Quem colocou o nome de Léo Jardim em evidência novamente foi o Vasco. Foi com a camisa Cruz Maltina que ele voltou a ser notado, que ele brilhou, que ele foi respeitado? Será que ele terá esse mesmo reconhecimento em outro clube? É uma pergunta que fica no ar. No fim das contas, a sensação é de que o goleiro já tomou sua decisão. Só falta colocar no papel.
Enquanto isso, a diretoria tenta fazer o possível para não perder o jogador sem nenhuma compensação financeira. E como se não bastasse tudo isso, mais uma baixa no elenco vascaíno, Dimitri Payet está oficialmente de saída. O Vasco já iniciou o processo de rescisão contratual com o meia francês que tinha vínculo até o dia 31 de julho. O jogador, que vinha se recuperando de uma lesão no joelho direito, não joga desde abril e já está liberado na França. A diretoria, em comum acordo com o atleta e seus representantes, decidiu encerrar o vínculo antes do prazo, já que ele não seria mais utilizado nesse período restante. O próprio CEO do clube, Carlos Amodeu, explicou que com cerca de 30 dias sem jogos e mais 15 até o fim do contrato, não fazia sentido manter o jogador apenas cumprindo tabela. Payet chegou ao Vasco em 2023 com grande expectativa, mas nunca conseguiu atingir o nível que se esperava dele. Nesta temporada, disputou 17 jogos, deu 3 assistências e ficou marcado mais pela expectativa do que pelo desempenho. Ao todo, foram 75 jogos com a camisa vascaína, 7 gols e 13 assistências. Um número que, apesar de não ser ruim, ficou longe de justificar o investimento e a empolgação da torcida quando seu nome foi anunciado. A verdade é que a saída do francês não causou comoção dentro do clube. A diretoria não fez esforço para mantê-lo e a decisão foi tomada com naturalidade, diferente do tratamento dado, por exemplo, a outros nomes como Felipe Coutinho, que vem sendo valorizado pelo presidente Pedrinho desde o início de sua gestão. O que fica claro é que o Vasco está entrando em uma nova fase, com decisões firmes, cortes necessários e um olhar atento para a reformulação estrutural, principalmente fora das 4 linhas. A chegada de um novo diretor executivo é o primeiro passo de um processo mais amplo que pode mudar a cara do futebol vascaíno, a partir da próxima janela de transferências que se abre no dia 10 de julho. Se será Freeland ou Mário Branco, ainda não sabemos, mas o torcedor já começa a enxergar movimentos que indicam mudanças importantes e no meio disso tudo, o Vasco também vai precisar resolver rápido a questão do seu camisa 1 antes que seja tarde demais. E não para por... Aí, torcedor, enquanto o clube se movimenta nos bastidores para fechar com um novo diretor e define as saídas que já estavam engatilhadas dentro de campo, a pressão aumenta. A torcida cobra quer ver resultados, quer ver um Vasco competitivo com postura de time grande. E a expectativa em cima dessa janela de transferências que vem aí é imensa. Com a possível chegada de um diretor mais experiente, principalmente se for o Mário Branco, a tendência é que o perfil das contratações mude completamente. Não adianta mais apostar em nomes que chegam só pelo marketing, pelo peso da camisa, ou por algum histórico distante de sucesso. O que o Vasco precisa agora é de desempenho de atletas que cheguem prontos para jogar e fazer a diferença já na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Esse cenário que se desenha envolve também uma análise interna profunda do elenco. Nomes que vieram com expectativas e não corresponderam, como o próprio Payet, podem abrir espaço para novos reforços. E não estamos falando apenas de atletas estrangeiros. A comissão técnica e o departamento de futebol têm olhado com atenção o mercado nacional, especialmente jogadores em fim de contrato ou em baixa, em clubes da Série A que poderiam ser recuperados dentro do projeto vascaíno. A grande questão, no entanto, é a agilidade. O Vasco não pode mais errar. Já passou da hora de parar de apostar errado? A diretoria sabe disso e esse é o peso que está nas costas do novo executivo, que vai assumir essa bronca em pleno meio de temporada. E não dá para falar de reformulação sem falar de liderança dentro de campo. Léo Jardim, querendo ou não, se tornou um nome central nesse debate. Ele não é apenas o goleiro titular, ele é uma das referências do elenco, um dos jogadores que o torcedor ainda confia que já salvou o time em diversos jogos, mas que agora deixa uma dúvida no ar. E um time que busca estabilidade não pode conviver com incertezas em posições tão fundamentais. É por isso que a definição sobre o futuro do goleiro precisa vir logo. Se for para sair, que seja agora, com o clube se organizando para buscar um substituto à altura. E se for para ficar, que se comprometa de verdade, sem jogo duplo, sem essa postura de estar com um pé dentro e outro fora. Nos bastidores, a ideia da diretoria é justamente evitar que a saída de Léo Jardim ocorra de graça. O cenário ideal seria negociar com algum desses clubes interessados antes do fim do contrato, garantindo pelo menos uma compensação financeira.
O problema é que para isso acontecer, o goleiro precisaria deixar claro que não vai renovar. Até agora, ele se esquiva, e isso dificulta qualquer planejamento mais efetivo. A questão é quanto tempo mais o Vasco vai esperar. Até quando o clube vai tolerar essa indefinição, porque o mercado não vai esperar? A janela abre no início de julho e os times que estão de olho nele não vão ficar de braços cruzados? Se o Vasco não se mexer, corre o risco de perder o atleta e ficar de mãos abanando. E esse tipo de decisão não é simples. Ela afeta não só a parte técnica, mas também o ambiente do elenco. Um jogador que está insatisfeito, que deixa claro, mesmo que sem palavras, que não quer continuar, pode contaminar o clima, desmotivar outros atletas, gerar desconforto no vestiário, ainda mais em uma posição como a de goleiro, que exige segurança, confiança, tranquilidade. É o tipo de figura que precisa ser uma âncora para o time, não um ponto de incerteza. Por isso, se Léo Jardim realmente não quer seguir no clube, que diga logo. E que o Vasco tenha pulso firme para agir. O torcedor quer clareza, quer transparência e principalmente quer ver o clube se posicionando com firmeza diante de quem não está comprometido. Agora, voltando à questão do novo diretor, é impossível não imaginar o impacto que uma escolha como Mário Branco teria no planejamento vascaíno. Um dirigente acostumado ao futebol europeu, com experiência em ligas competitivas e principalmente com uma visão mais moderna de gestão. Alguém que entende não só de mercado, mas de processos de estrutura de construção de elenco com lógica e critério. Se o Vasco realmente conseguir fechar com ele, não será apenas uma contratação, será uma declaração de intenções. Um sinal claro de que o clube quer mudar de patamar, que está cansado de errar e quer se cercar de profissionais que tragam know-how e capacidade de decisão em alto nível. É claro que há obstáculos. A questão financeira pesa e o Mário Branco não viria por pouco. Mas nesse caso o investimento vale a pena. Porque o que se gasta com uma contratação de impacto assim se recupera com melhores escolhas no elenco, valorização de ativos, resultados esportivos e até resgate da imagem do clube no mercado. Hoje, infelizmente, o Vasco não é visto como destino prioritário para muitos atletas e empresários. Mas com uma diretoria bem estruturada, com nomes de peso no comando, esse cenário pode mudar. E mudar rápido. Futebol é resultado, mas também é percepção. E um clube que passa a mensagem certa começa a atrair mais interesse, mais talento, mais respeito. No entanto, se a escolha recair mesmo sobre Eduardo Freeland, o Vasco também não pode titubear. Precisa dar suporte, autonomia e tempo para o profissional trabalhar. Freeland conhece o futebol brasileiro, tem experiência na base e na profissional e pode ser uma peça importante nesse momento de reconstrução. Mas diferente de Mário Branco, ele carrega mais dúvidas do que certezas. É um perfil mais comum, mais realista diante da atual situação do clube. Ainda assim, pode fazer um bom trabalho se houver planejamento e cobrança. O que não pode acontecer é contratá-lo esperando que ele seja um salvador da pátria. Isso o Vasco já fez demais. Agora é hora de processos, não de promessas. E por falar em promessas, não dá para ignorar o sentimento da torcida com a saída de Payet. Mesmo com rendimento irregular, ele criou uma conexão com boa parte dos vascaínos. Era um nome diferente, um craque europeu vestindo a camisa do clube? Algo raro nos tempos atuais. Mas a verdade é que dentro de campo ele ficou muito abaixo. Foram poucas atuações convincentes e as lesões atrapalharam bastante. Com um contrato curto, salário alto e sem perspectiva de evolução, a rescisão era o caminho mais lógico. E o clube fez bem em agir rápido, sem criar polêmicas. Agora é virar a página e pensar no que vem pela frente. Até porque, com a saída de Payet e a possível saída de Léo Jardim, o Vasco vai precisar de reforços de peso para recompor o elenco. A pressão está aumentando e o calendário não espera. O Campeonato Brasileiro está pegando fogo, a janela de transferência se aproxima e os rivais seguem se reforçando. O Vasco precisa sair da inércia, tomar decisões assertivas e principalmente agir com profissionalismo. O torcedor está cansado de promessas vazias, quer ver um clube organizado, competitivo, com postura. Não dá mais para aceitar um Vasco passivo, no mercado refém das circunstâncias e à mercê da boa vontade de atletas. É hora de recuperar o protagonismo. E isso começa nos bastidores, começa com a escolha certa para liderar o futebol.
Seja Mário Branco ou Eduardo Freeland, o clube precisa assumir a responsabilidade de reconstruir com seriedade, sem atalhos. Porque o torcedor, esse sim, continua firme, mas a paciência tem limite. E o limite já está muito perto. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores de São Januário, um burburinho crescente vem tomando força e agitando os bastidores do futebol brasileiro. O bilionário grego Evangelos Marinakis, conhecido por seu envolvimento com o Olympiacos e o Nottingham Forest, estaria muito próximo de assumir o controle da SAF do Vasco da Gama. Segundo fontes ligadas ao clube e pessoas próximas ao empresário, um acordo já estaria selado nos bastidores, envolvendo cifras bilionárias e uma reestruturação completa da gestão. Cruz Maltina, que era apenas uma especulação nos últimos meses, começa agora a ganhar contornos mais concretos. Marinakis, figura influente no cenário esportivo europeu e detentor de um histórico de investimentos agressivos, teria enxergado no Vasco uma oportunidade estratégica de expansão para o mercado sul-americano, com foco em captação de talentos e fortalecimento de sua rede global de clubes. Apesar de nenhum anúncio oficial ter sido feito até o momento, há quem diga que a venda da SAF já está acertada e que apenas trâmites burocráticos e jurídicos separam o Vasco de um novo capítulo em sua história. A 777 Partners, a atual dona da Sociedade Anônima do Futebol Vascaína, estaria disposta a negociar sua participação após uma gestão marcada por instabilidades e críticas da torcida. Nos bastidores, fala-se em valores que giram na casa de $1 bilhão, envolvendo não apenas a aquisição da SAF, mas também investimentos estruturais no CT Moacir Barbosa, na formação de atletas e na modernização do departamento de futebol. O nome de Marinakis, embora controverso por algumas denúncias enfrentadas na Europa, é tratado por muitos como um salvador para o clube carioca, que vive há anos uma montanha-russa de emoções dentro e fora de campo. Fontes próximas ao Joyce, staff do empresário grego, confirmam que executivos já visitaram o Rio de Janeiro e mantiveram reuniões discretas com dirigentes e membros do Conselho Deliberativo. A presença de representantes jurídicos especializados em aquisições internacionais de clubes também foi notada nos arredores do clube, reforçando a ideia de que algo grande pode estar prestes a acontecer. Enquanto isso, a torcida vascaína, sempre atenta e apaixonada, se divide entre a esperança de dias melhores e o receio de entregar mais uma vez o destino do clube a mãos estrangeiras. Verdade ou especulação? Fato é que o nome de Marinakis não sai das rodas de conversa nos grupos de WhatsApp Cruz Maltinos e promete esquentar ainda mais os próximos capítulos da já turbulenta novela da SAF do Vasco. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!